Shalom, shalom, declare, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, que não somente entende que na sua boca há um milagre, como também entende que não há bênção olhar para trás. Não fica olhando para trás no sentido de querer retroceder ou de querer voltar aonde você saiu. Deus te tirou de um local, Deus te tirou ali de uma situação, de uma circunstância, de um contexto, o qual Ele entendeu que aquilo não era bom para a sua vida. E Ele te conduziu a outro patamar. E a vida da gente é uma constante, Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando e vai nos livrando. Nós vemos no contexto de Gênesis 19 que Ló, ele se depara ali com aqueles homens de Deus. E no capítulo 18 a gente vê o encontro de Abraão com os anjos, né, com os mensageiros do Senhor. E Abraão faz o convite para que eles estejam ali com Abraão, e Abraão prepara tudo ali para eles e eles aceitam de bom grado o convite de Abraão. Agora, no capítulo 19 de Gênesis, nós vamos ver esses mesmos homens chegando, né, ali em Sodoma e se encontrando com Ló, e Ló faz o mesmo convite, né? Ló, ele entende os princípios e sabe o quão importante é essa hospitalidade, receber bem um visitante, o quanto que isso agrada ao Senhor, o quanto que isso é uma direção de Deus, e Ele quer fazer a mesma coisa. Só que os homens não, a princípio, eles rejeitam o pedido de Ló. E nesse momento já é algo para a gente entender a importância, né, do relacionamento com Deus, e da gente entender que de fato havia razões muito fortes para que Deus quisesse ali destruir aquela cidade. Só que ao longo do capítulo nós vamos aprender princípios poderosíssimos para a gente se relacionar com Deus, e principalmente vamos compreender que não é bênção ficar olhando para trás. Então talvez hoje você está aí com seu coraçãozinho apertado, dolorido, olhando para trás, em algum momento até se questionando, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse... Esse se não vai mudar o hoje, o agora. O que vai mudar o hoje, o agora? A gente respirar fundo, meditar na palavra, ouvir o direcionamento do Abba Pai e prosseguir. E eu já quero orar por você, declarando que, Pai, em nome do Senhor Jesus, abre a mente desse meu irmão, dessa minha irmã, dá discernimento, dá sabedoria, para que essa mensagem possa, Deus, frutificar nesse coração e possa dar frutos, Senhor, porque eu creio, Deus, que o Senhor preparou este dia, preparou este momento para que nós meditássemos nesse capítulo 19 de Gênesis. E também, Senhor, o Senhor preparou este dia para um entendimento novo. Então, revela a nós, Senhor, o que há nas entrelinhas. E eu declaro sobre esta vida, Deus, né, um novo tempo. Eu declaro que o passado não mais irá interferir no presente, e que esta pessoa, Senhor, ela não vai ficar mais aí remoendo este passado, aprisionada neste passado, porque em nome de Jesus o Senhor vem com teu bálsamo, vem com a cura, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Ana, e você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma jornada de Gênesis a Apocalipse. Estamos aí no capítulo 19, avançando. Você que sente no coração de compartilhar esta mensagem com alguém, sabe que tem uma pessoa querida, amada, que precisa receber uma mensagem do alto, esse é o momento, essa é a mensagem que o Senhor preparou para alcançar esta vida. Eu tenho certeza que o seu ato de compartilhar, Deus irá de fato ver com bons olhos a intenção do seu coração. Amém? E se você é essa pessoa que recebeu esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e eu quero declarar um tempo novo sobre a sua vida. E se você é novo aqui, já se inscreva no canal, amém? E você que já é de casa, olha, o meu muito obrigado, a minha gratidão. Tenho visto os comentários, né? Vocês sempre compartilhando algo da parte de Deus. Ontem, a Lu falou que ela já teve experiências com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vem
e é o consolador dela. E eu creio, gente, que tudo que a gente comenta, tudo que a gente fala é para edificação do reino. Se permita ser um instrumento de Deus aqui nesta terra. Amém? Então, bora lá para esse capítulo, nós já oramos. E eu creio que o Senhor está no controle, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade, haja, Senhor, através da minha vida e nos direciona em nome de Jesus. Amém. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus. A noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. O fato de Ló estar na entrada da cidade também é algo que, assim, é um destaque desta mensagem que nos leva a compreender que Ló, ele prosperou naquela terra, no sentido de que ele estava numa posição confortável que ele gostaria. A entrada da cidade, a porta da cidade, era onde ali os cabeças, né, os anciões, eles decidiam as coisas, eles ali davam, tomavam decisões. Então esse lugar na entrada da cidade era um lugar de destaque e Ló estava num lugar de destaque. Então, versículo 2, e suplicou: eu vos peço, meus senhores. Aqui, né, ele estava na entrada da cidade, logo que os viu, Ló se levantou e foi ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Contudo, eles contestaram: nós passaremos a noite na praça. Esse nós passaremos a noite na praça, isso já era, assim, uma desonra, no sentido de que Ló estava entendendo que ele não era digno, entende? Há muito significado. Aí no versículo 3, todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo sem exceção, chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Então aqui o texto, ele é bem claro, onde ele diz que todo o povo, sem exceção, então o povo todo estava ali para abusar e para ter relações com aqueles homens. Então imagine o nível de perversidade, de promiscuidade, né, que estava aquela cidade. Aqui a gente já entende, né, que verdadeiramente aquele povo, aquela terra estava corrompida num nível assim, no nível hard, né? E no versículo 5, chamaram Ló e lhe ordenaram, né? Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Eu tô lendo de novo, me perdoe. Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometeis essa perversidade. Ló, ele sai da casa dele, se coloca à frente da porta e ele trata aquelas pessoas como meus amigos. Meus amigos. Ló, ele tinha intimidade com aquele povo para chamar de meus amigos. Com certeza ele já havia visto aquilo outras vezes, já havia compactuado de certa forma com isso e já sabia aonde isso ia dar. Já sabia o tamanho da perversidade deles. Versículo 8. Tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei. Faze-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob
a proteção do meu teto. Era tão grave, era tão sério aquilo que aquele povo estava querendo fazer, que Ló ele oferece as próprias filhas para que o povo não faça isso. É como se Ló entendesse que o próprio Deus, né, poderia, tá, diante de tamanha afronta, vir sobre eles. É como se ele tivesse clareza e consciência. Olha, se vocês insistirem nisso, gente, pode ficar muito feio pra gente, né? Vamos tentar contornar isso. Então, quando a gente lê esse contexto, nossa, que pai horrível, quer dar as filhas. E não, ele entendia o tamanho da seriedade daquilo que aqueles homens queriam fazer. Provavelmente aqueles homens iriam abusar daqueles homens até a morte. E não sei o que mais fariam, gente. Não sei que nível de coisas terríveis poderiam se dar a partir disso. Versículo 9. Retira-te daí, esbravejaram eles e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. Então, em tudo, porque aqui eles já esclarecem para nós que Jó era um juiz no meio deles. Só que daí eles não iam permitir que Jó fosse juiz em tudo, que Jó fosse impedi-los de fazer aquilo que eles tinham vontade. É como quem diz: enquanto você está julgando algo e está do nosso agrado, a gente vai te dar voz. A partir do momento que você vai vir querendo nos podar e impedir a gente de fazer o que a gente quer, a gente não vai permitir. Mas eles estavam furiosos, eles estavam muito querendo cometer aquelas atrocidades e perversidades. Nesse instante, né, aqui olha, retira-te daí, esbravejaram eles e alegavam, né, furiosamente, que se ele pretende ser juiz, tal. E olha só o que ele diz: a ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado de fora. E eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então, os dois homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade, genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Ló, ele sabia quem era Deus, porque ele viu o relacionamento de Deus que Abraão tinha com Deus. Ele entendia, né? Você acha que Ló, ele não viu quando Abraão levantou o altar para o Senhor? Ele não viu o relacionamento de Deus com o Senhor? O relacionamento de Abraão com o Senhor? Ele viu. Ele sabia o que estava para acontecer. Só que ao raiar da aurora, né, os anjos precisaram insistir. Ou seja, Ló, sabendo do que ia acontecer, tendo consciência, não se moveu. Não se moveu. É a mesma coisa, né? Quantas pessoas recebem alerta: olha, tá vindo aí um perigo, né? Olha, se blinda, olha a hora. Às vezes Deus dá um sinal para você e Deus te mostra para você poder orar pelo seu filho, ou Deus te incomoda para você levantar um jejum pela sua casa, pela sua família, e Deus te incomoda para você fazer algo e você permanece do mesmo jeito. É como se estivesse esperando acontecer, né, entre aspas, uma desgraça para fazer alguma coisa. E aqui Ló, ele não se move, ele sabia o que estava acontecendo. Entretanto, versículo 16, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão. Os anjos precisaram tomar ele pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade
pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida, depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar. Durante tua jornada pela planície, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostrastes uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade. Está tão próxima que me é possível correr até lá. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade do que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra, e Ló entrou em Zoar, e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu. Gente, isso aqui é um marco na Bíblia. Presta bem atenção nisso, tá? Porque durante todo o nosso estudo, toda a nossa jornada, meditando na palavra, você vai ouvir falar de Sodoma e Gomorra. Você vai ouvir servos, profetas do Senhor usando essa destruição para narrar ali, para falar do poder de Deus. Isso é um marco na Bíblia. Olha só. Então, 24. E Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Quando o Ló recebe aquele direcionamento, com certeza sua família estava ciente de que não poderia olhar para trás. Não era para olhar para trás. E verdadeiramente, quando a gente vê, teve um comentário que eu li, acho que foi no capítulo anterior, que Ló salvou a sua família, que Noé salvou a sua família, foi salvo ele e a sua família. Ló, aqui, foi salvo ele e a família dele. E em ambos o contexto, o que acontece? Quando é salva a família, é incluso ali uma parentela, né? Porque quando foi Noé e seus filhos e as esposas dos seus filhos. Quando foram aqui Ló, as suas filhas e os maridos das filhas foram convidados também. Há uma extensão da bênção de Deus para aquela parentela, para aquela família. Porque verdadeiramente, quando a gente pensa em família, a gente pensa no papai, na mamãe e nos filhinhos. Só que aqui, aonde os filhos já são maduros e eles estão na idade de casar-se, aonde estão a um passo de constituir as suas famílias e dar continuidade, né, a uma linhagem, a uma geração, é preservar essa linhagem, essa geração. Então, quando a gente entende isso, a gente vai buscar mais pela nossa linhagem, pela nossa geração, né? Os nossos filhos estão em treinamento conosco. E quando eles escolhem alguém para caminhar com eles, essa pessoa vai ali dar continuidade à sua geração. Então, aí essa pessoa precisa ser incluída como um filho no seu coração, na sua busca, na sua entrega em prol, né, da salvação dessa pessoa, no sentido de que ela ande com Deus, de que ela tenha intimidade com Deus. Então, a gente tem esse papel de direcionar os nossos. E muitas das vezes a gente acha que não, né? Ah, não, cada um por si, Deus para todos. Não. É necessário a gente buscar pelos nossos. Até porque a mulher de Ló que olhou para trás, por que ela olhou para trás? Por que você vai olhar para trás, né? Pensa comigo, o que aquela mulher tinha lá atrás? Por que ela tinha que perder tempo olhando para aquela destruição? Ai, o meu álbum de fotos, o meu vestido, ai, a minha casa, né? Aonde estava o coração daquela mulher? Então, assim, para onde você tem olhado, isso revela aonde está o seu coração. Se você fala para mim que o seu coração está em Deus, mas você tem olhado para trás, você tem olhado para certas coisas, você pode
me enganar, mas você não pode se enganar a si mesmo. E Deus conhece o seu coração. Então, a sinceridade diante de Deus, ela é primordial. 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Por amor a você, sim, uma oração, gente, tem muito efeito. Talvez você não se relaciona mais com esse parente, talvez esse parente já te deu tanta dor de cabeça, mas ora pela vida dele, porque o Senhor vai alcançar a vida dele. De alguma forma o Senhor vai aí conduzir um servo, uma pessoa para instruir, mas não deixa de orar pelos seus. E aqui, vamos lá, espera aí. Que o vento tá, tô lutando com o vento aqui. Versículo 30, e vamos ler até o final para a gente encerrar. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Porquanto elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram muito vinho ao pai. Naquela noite, a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e chamou de Ben-Ami. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Então, gente, os amonitas e os moabitas deram muito trabalho para o povo de Deus. Então, a gente começa a entender muita coisa aqui, né? Eu penso comigo o seguinte, gente. Ao longo da história, muitas coisas aconteceram para que tudo, a gente vai chegar numa compreensão de que tudo culmina para a vinda de Cristo. Por mais louco que parece, né? Tudo culmina para a vinda de Cristo. E por mais que levantem-se questionamentos na minha mente, na sua mente, o que eu e você temos que entender é que tudo que a Bíblia ela nos leva, né? Esse relacionamento que nós temos com a palavra, com o Pai, com o Espírito Santo, vai nos levar a entender que o nosso Salvador, que o nosso Redentor é Cristo, que Ele vive, que Ele reina e que ao longo da história muitos tiveram as suas batalhas, as suas lutas, os seus conceitos, tiveram as suas tomadas de decisão, assim como elas decidiram se deitar com o Pai. Eles não tinham intimidade com Deus a ponto de entender que Deus poderia prover um varão, alguém, poderia, não sei, poderia mover algo. Não havia uma direção de Deus no sentido de uma busca, um altar. Vamos levantar um altar, né, em gratidão por nós estarmos vivas com o nosso Pai. Ele já está velho, vamos pedir a direção de Deus. E quando a gente começa a tentar traçar um caminho perfeito dentro da perspectiva do que a gente acha que é melhor, o que eu entendo é que a gente faz isso na nossa vida. Na nossa vida a gente está o tempo todo tentando dar um jeitinho, tentando ver a melhor forma do agir de Deus, e a gente não tem essa criatividade. A gente se acha mais criativo que o próprio Deus, que fez o céu e a terra, que criou tudo. Então a sua vida ela está no controle de Deus, né?
fica para nós nesse capítulo muitas lições, né? A respeito da hospitalidade, o tanto que Deus ama aquela pessoa que recebe bem o outro, né? Você que tem esse hábito de receber bem as pessoas na sua casa, de tratar com carinho, com amor, isso é louvável, gente, né? Isso é muito bom. Você que entende que não é bom ficar olhando para trás, não fica olhando para trás, né? Olha, né? Viva o hoje, tenha sim expectativas do futuro, mas também não fique só vivendo de futuro, sabe? E assim, entenda, eu acredito que nesse capítulo muito Deus falou o seu coração. Vamos orar, que já ficou muito extenso o vídeo, peço perdão, e clamar a Deus para que Ele venha nos dar um dia de bênçãos, de vitória, uma semana abençoada, com muita alegria, com grandes realizações, amém? Senhor meu Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu direcionamento, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para conosco. Senhor, em tudo nós Te damos graças, porque entendemos que o Senhor é bom. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Espírito Santo nos conduza, Espírito Santo nos fortalece, Espírito Santo se conosco, Espírito Santo não queremos Te entristecer. Pai de amor, de bondade, de justiça, livra-nos do homem mau e sanguinário. Eu declaro em nome do Senhor Jesus cura, restauração, renovo da parte do céu sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Senhor, Te damos graças e Te glorificamos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande. Deus abençoe. Shalom.